Olá, apareci aqui hoje para a gente conversar sobre esse assunto do carrossel, né? Do carrossel que eu publiquei ontem e que rolou aí bastante curiosidade, né? Sobre esse assunto. É um assunto que os meus alunos já estão acostumados, né? A ouvir falar, porque faz parte da minha linha de estudos. Investigar o feminismo místico, né? Que é pouco falado ou quase não se ouve falar num tom de crítica, né? Ele é bem presente no meio feminista, na comunidade feminista, né? As feministas são... o feminismo místico é familiar às feministas, né? Então não é nenhuma novidade dentro da comunidade feminista abordar a questão mística do movimento. O que não é muito comum é fora da comunidade feminista falar sobre esse tema, porque as pessoas geralmente, realmente, recentemente, digamos assim, acho que a palavra correta é que as pessoas estão se despertando mais para uma crítica feminista, para uma postura antifeminista de um tempinho para cá. Então não faz muito tempo que nós temos aí uma movimentação crítica ao movimento aqui no nosso país. Então é natural que as pessoas não tenham muito conhecimento sobre todas as facetas do feminismo, né? E o feminismo místico, embora não seja nenhuma novidade, né? Não é algo recente, não é uma coisa que aconteceu agora, não é uma coisa que começou a ser introduzido no feminismo agora, é uma coisa que desde o início já fez parte do movimento, né? Desde quando o movimento começa a se organizar ou a ganhar um corpo político, ele já vem também com a proposta mística, né? Então não é uma novidade, mas eu entendo que para a maioria das pessoas que não estuda a fundo o movimento, não se aprofunda nesse assunto, a questão do feminismo místico seja uma novidade, né? Se você é meu aluno do GP, você sabe que nós estudamos o feminismo de uma forma holística, né? De uma forma ampla. Então, a parte do místico é muito presente na minha linha de estudos e os meus alunos têm o conhecimento dessa curiosidade aí que esse movimento apresenta, né? Tô vendo que tá chegando uma galera aí, um pessoal que tá sempre por aqui. Eu sei que esse não é o melhor horário, gente, para fazer live, porém, é o único horário hoje que eu tenho para vir aqui e bater um papinho com vocês. Faz tempo, inclusive, que eu não abro uma live à tarde, né? Ou de manhã. Já chegamos a fazer live aqui às 6 da manhã. Tô vendo aqui, ó, a Catarina tá aqui, já vi que a Regiane tá aqui também. Muita gente que vai passando aqui e é rápido e eu não consigo olhar todo mundo. Ô, pessoal, vocês não prestam, né? Vocês não prestam, galera. Vocês não prestam. O pessoal, já chamaram o Miguel, galera, pra live? Piadinha interna aí, né? Quem tá acompanhando os stories, quem acompanha os stories, quem tá sempre aqui comigo, vai entender aí a nossa piadinha interna, né? Mas, enfim, dando um tempinho aqui pra galera chegar, pra galera entrar. Eu não costumo muito fazer conteúdo nesse sentido, tá? Especificamente enfatizando uma personagem pública e, enfim, porque eu não vejo propósito na maioria das vezes. Mas esse assunto é um assunto que viralizou, obviamente, tem toda uma questão de estratégia de marketing por trás, né? Tem um objetivo em chocar para viralizar também, polemizar, enfim, tem toda uma questão de estratégia de marketing, não é à toa. E, querendo ou não, nós estamos
dentro de uma cultura em que esse tipo de conteúdo viralize, esse tipo de conteúdo está acontecendo. E é aí que eu quero já iniciar esse bate-papo aqui com vocês, antes de entrar no teor mesmo do tema, né? Antes da gente se aprofundar nos detalhes e tudo mais. É um assunto pesado, eu considero pesado, já estudo esse assunto há muito tempo, há muitos anos, né? Vai fazer já fez, na verdade, uma década que eu estudo o feminismo, mas quando eu cheguei nessa parte mística, eu já estava estudando o feminismo há alguns anos, né? Até eu chegar nessa raiz mística, até eu descobrir essa raiz mística do movimento e me interessar por ela e me aprofundar nela, demorou alguns anos. Por isso que eu entendo que a maioria das pessoas não veja não perceba esse lado místico do movimento, né? Porque realmente é tanta coisa da questão política, das pautas políticas, é tanta teoria, né? Gente, o feminismo, quando você começa a estudar, você fica praticamente perdido no tanto de conteúdo teórico que tem, né? Então, até você chegar em algo como eu cheguei, que é a pauta mística, não tem ninguém te indicando uma seta para você chegar até lá, né? Você chega porque você se aprofunda. Hoje em dia, vocês já estão mais familiarizados com o assunto, porque eu mesmo trago bastante conteúdo sobre isso, e de tanto a gente falar, as pessoas acabam conectando uma coisa com a outra. Mas o buraco é bem mais fundo nessa questão. É lógico que não dá para falar tudo numa live, é por isso que eu tenho o grupo de estudos, onde eu tenho aulas específicas em relação a isso. Mas aqui a gente vai tentar falar um pouco sobre esse assunto a partir de uma análise cultural, usando aí como isca a música polêmica, o clipe, enfim, dessa moça, né, da Luísa Sonza, que está aí fervendo a internet. E aí, antes, como eu disse, de entrar no assunto específico, eu quero fazer uma observação aqui de algo que eu percebi, que surgiu bastante nos comentários do Carrossel que eu publiquei, que é uma galera que acha que falar sobre o assunto é algo ruim, né? Estaria gerando uma reação ou um comportamento negativo, ou seja, se eu falo sobre o assunto, ainda que em tom de crítica, se você fala sobre esse assunto ainda que em tom de crítica, você estaria, então, colaborando para que a cantora viralizasse, você estaria colocando a cantora em evidência. E aí, qual que é o problema desse pensamento, né? Eu considero um pensamento pueril, gente. É um pensamento pueril, para quem não sabe o que é pueril, é infantil, né? É um pensamento infantilizado. Por quê? Veja bem, nós estamos inseridos em uma sociedade e essa sociedade produz cultura. Não interessa se a gente aprova as produções culturais ou não, elas acontecem, né? Gostando ou não, tudo aquilo que envolve música e arte, seja uma arte grotesca, bizarra, trash, não interessa, é arte. Não é? Você pode gostar ou não gostar, você pode aprovar ou desaprovar, você pode se sentir atraído ou rejeitar. A questão é, tudo aquilo que envolve arte, produção cultural, sonora, né, audiovisual, tudo isso faz parte da cultura na qual nós estamos inseridos nessa cultura. E indo atrás desse conteúdo ou não, ele acaba chegando na maioria das pessoas, né? Então, essa é o primeiro ponto para você tentar se instalar na realidade, né? Não tem como você ignorar a cultura que te cerca, seja ela boa, seja ela de qualidade ou não. Não tem como você ignorar isso. E nós, seres humanos, somos
moldados a partir da cultura que nos cerca. E isso é muito importante da gente pensar por que se calar ou por que se posicionar em relação à produção cultural. Né? Se nós somos moldados pela cultura que nos cerca, a partir do momento que nós temos aí uma figura com cerca de 30 milhões, eu fui até o perfil da Luísa Sonza para saber qual o alcance dela, porque não é uma pessoa que eu sigo, não é uma pessoa que eu consumo o conteúdo, não é uma pessoa que eu me interesso pela vida, mas é uma pessoa que faz produção cultural. Né? Ela está influenciando a cultura com a produção artística dela, seja boa ou ruim. Então eu fui até o perfil da Luísa Sonza para ver quantos seguidores ela tem, né? Qual é a comunidade que ela alcança, né? Mínima, né? Porque o alcance que ela tem nas redes sociais é a base da sua comunidade, né? O alcance dela vai surgir a partir dessa base. Então, a base de alcance da Luísa Sonza engloba 30 milhões de pessoas. Gente, é um país. Né? É um país europeu. Tem país europeu que talvez tenha menos habitantes do que a Luísa Sonza consegue captar na sua comunidade virtual. Então, ela tem uma província de 30 milhões de pessoas. Né? Eu costumo fazer essa analogia, quem me segue já ouviu eu fazendo essa analogia aqui sobre os clãs, né? Eu costumo dizer que as pessoas que vão criando comunidades... Tá travado, gente? Ó, o pessoal tá falando que tá travado. Preciso saber se está travado ou não a minha live para eu continuar aqui. Eu preciso que vocês me deem um feedback para eu saber se está travado ou não. Se vocês puderem me dar... Não tá, né? Sandra, estão ouvindo direitinho? Ok, então vou continuar. Então, o pessoal que me segue já há algum tempo aqui já ouviu eu falando dessa analogia que eu faço. E por que eu uso de analogia, gente, para falar das coisas que eu considero importantes? Porque o grande mestre Jesus usava parábolas para que as pessoas pudessem fixar o conteúdo que ele passava, né? Então, o método da analogia é muito eficaz na educação, né? Jesus foi aí um dos maiores, não, o maior mestre pedagógico da história, né? Porque conseguiu, através dos seus ensinos, criar toda aí uma comunidade religiosa que perdura até hoje e influencia toda a existência humana, né? Então, ele é o maior exemplo de mestre de pedagogia que se pode ter. Então, a analogia ela é importante para isso. E aí eu gosto de usar essa analogia dos clãs. Né? Se você imaginar a internet como várias províncias, né? As pessoas conseguem criar os seus pequenos clãs ou alguns gigantescos clãs. Né? Aqui nós temos uma comunidade pequena em vista do que as pessoas são capazes de juntar aqui na internet, né? Que são capazes de atrair aqui na internet. Nós somos cerca de 100 mil pessoas aqui, então nós somos uma pequena província, né? Nosso clã é pequeno, né? São pessoas que se atraem pelo conteúdo, por princípios e valores em comum, né? Então, acabam formando ali uma pequena comunidade ou uma grande comunidade. No nosso caso, nós somos pequenos em relação às outras comunidades. E a comunidade da Luísa Sonza é gigantesca, né? Perto das nossas formigas. Eu costumo, inclusive, chamar os meus alunos de formigas, né? Porque diante aí da imensidão dos clãs que se formam na internet, nós somos poucas pessoas, né? Somos pouquíssimas pessoas, mas que se nos unirmos aí para disseminar a mensagem, né, espalhar a palavra, a gente consegue fazer um estrago, né? As formigas, elas são tão insignificantes para nós, quando nós olhamos, muitas vezes até varremos a formiga, né?
passamos o dedo matando uma formiga e tal, e a gente não para refletir no poder das formigas, né? Porque algumas formigas são capazes de destruir plantações inteiras, ou seja, dependendo da infestação de formiga, ela pode abalar o fornecimento de alimento para o mundo todo. Então, as formigas, elas são aí uma grande ameaça, inclusive, para a nossa existência, né? Embora sejam tão pequenas e insignificantes. Ou seja, o fato de sermos clãs pequenos não significa que não podemos fazer grandes estragos no contexto cultural. E é por isso que eu fui lá ver quantos seguidores a Luísa Sonza tinha, né? Então ela tem ali uma comunidade base de 30 milhões de pessoas. E por que é importante a gente pensar isso? Porque ela tem 30 milhões de pessoas que estão inclinadas a consumir o que ela produz. E estão inclinadas, inclusive, a defendê-la diante das coisas que ela defende, né? Por quê? Provavelmente são pessoas que se identificam com ela nas coisas que ela propaga. Então, nós temos ali 30 milhões de pessoas fazendo parte de um clã gigantesco que consome a produção cultural que ela faz, né? Porque essa música agora dela, Campo de Morango, que é que a gente vai falar, ela não é a primeira música absurda e nem é o primeiro clipe absurdo que ela faz, né? Ela tem um histórico aí de uma carreira absurda, né? Nesse sentido. Então, não é nenhuma novidade. Então, essas pessoas que estão ali com ela, essas 30 milhões de pessoas que estão com ela, elas conhecem o perfil dela, né? E elas se identificam com esse perfil. Então, quando as pessoas vêm até o meu conteúdo e dizem que o meu conteúdo, o fato de eu me propor a produzir um conteúdo de análise e trazer para vocês ali elementos dos quais eu identifiquei nessa produção cultural, por que eu acho importante falar sobre isso? Porque faz parte do trabalho que eu desenvolvo também falar sobre isso, que é um trabalho contracultural. E aí, quando as pessoas olham para isso e falam, não, você não devia falar sobre isso, Cris. Você não devia falar, as pessoas não deviam curtir o seu conteúdo quando você fala sobre isso e nem compartilhá-lo. Porque fazendo isso, você vai estar divulgando a Luísa Sonza, você vai estar, então, ajudando a divulgar a Luísa Sonza. Você realmente acha, gente, por que eu considero esse um pensamento infantil? Vocês realmente acham que uma mulher que tem uma comunidade base de 30 milhões de pessoas precisa de alguém que não tem nem 1% da comunidade dela para divulgar ela? Eu não tenho o poder de divulgar a Luísa Sonza. Essa é a questão. Eu não tenho o poder de colocar a Luísa Sonza em evidência, porque eu não atinjo o mínimo da comunidade base que ela atinge. Então, é ridículo você pensar que diante de uma potência como a personagem da Luísa Sonza e aprovando ou desaprovando a conduta dela, não importa, ela é uma potência por ter essa base de 30 milhões de seguidores. Só isso já dá para ela um poder absurdo cultural. Só a base de seguidores do Instagram dela já dá a ela um poder de influência cultural gigantesco, do qual nem eu nem você podemos combatê-lo. Então é ridículo você achar que você deva se calar diante de uma questão que ela joga na sociedade para polemizar. Ela deixou claro que ela sabia que isso ia ser gerar o que gerou, e depois a gente vai falar sobre isso em relação à deusa Freia, que é a deusa do sexo e da guerra, né? O porquê que eu identifiquei dentro dessa produção cultural da Luísa Sonza esses elementos que para mim estão bem evidentes e claros, que é uma oferenda à deusa. E aí depois a gente vai falar sobre isso, mas antes de entrar nesse assunto específico, eu quero terminar aqui essa reflexão sobre essa postura infantil que as pessoas têm em achar que nós devemos nos calar diante
de potências como a Luísa Sonza, porque se nós comentarmos, então nós estaríamos divulgando, né, ela. É ridículo porque foge da realidade e do senso de proporção. Para produzir o meu trabalho, eu uso muito as coisas das quais eu guio a minha vida, né? Então, na minha vida, eu aprendi a ter senso de proporção. E o que significa o senso de proporção? Significa eu ter consciência do meu lugar no mundo, né? Eu sei que eu não sou uma pessoa importante no mundo ao ponto do mundo girar ao meu redor, né? Eu compreendo que quando eu nasci, a história já estava acontecendo e o fato de eu ter nascido não fez com que a história parasse para me dar atenção, ou seja, eu não sou o centro do universo, né? Eu sou só mais um na multidão, né? Eu tenho esse senso de proporção de quem eu sou. Eu tenho a consciência de que, por ter desenvolvido um trabalho que gera valor, eu consigo atingir um número significativo de pessoas. Mas dentro do contexto macro, onde eu estou situada, né, do nosso país, dentro desse contexto macro, no Brasil todo, né, eu tenho um senso de proporção da minha pequena influência dentro do contexto macro. Então, eu não consigo ver como eu, tendo uma influência mínima dentro do nosso contexto cultural, poderia, ao comentar de um assunto que está viralizado, desde quando foi publicado, eu não consigo ver onde o fato de eu trazer um contraponto a essa questão estaria colaborando para que essa moça ficasse ainda mais em evidência ou ganhasse mais visibilidade. Esse raciocínio é um raciocínio extremamente infantil, porque ele diz que é melhor você ficar calado diante da cultura que te cerca do que você ter um posicionamento crítico, porque a sua crítica vai ajudar o objeto criticado. É ridículo, né? É ridículo porque o objeto criticado tem mais de 30 milhões de pessoas para influenciar, que já estão influenciados por ela. Então, ela não precisa de mim nem de você para ficar em evidência. Ela já é uma potência, e isso é inegável. Então, encerrando essa reflexão aqui sobre esse pensamento infantil, o que talvez para muitas das pessoas não fique claro, porque às vezes só vê um conteúdo do meu feed, às vezes consome esporadicamente o meu conteúdo, não é uma pessoa que está constantemente nos meus stories, me seguindo ali, interagindo comigo, consumindo o meu conteúdo diariamente. A maioria das pessoas talvez só passe por aqui, ou goste de uma coisa ou outra, não acompanha constantemente o meu trabalho. Então, não tem a noção do que é que eu faço aqui. O meu trabalho, gente, é contra a cultura, é contracultural. O meu objetivo é ser contra a cultura. O meu objetivo na internet é fazer um trabalho contracultural. E eu tenho consciência de que, fazendo um trabalho contracultural, eu estou indo contra a maré, eu estou nadando contra a maré. Você já viu uma pessoa nadando contra a maré? Muitas vezes ela não sai do lugar. A impressão que dá é que ela não sai do lugar, embora a própria maré se movimente, e a força que você faz para nadar contra essa maré, por mais que seja mínima a evidência de que você está se movendo, você está se movendo. Então eu tenho a consciência de que o meu trabalho aqui é contracultural, né? Por ser contracultural, eu não posso ignorar polêmicas culturais como essa, né? Por quê? Primeiro porque é uma potência que tem o poder de influenciar milhões de pessoas, né? E que é um assunto que está diretamente conectado àquilo que eu faço. A Luísa Sonza, ela se declara feminista há muito tempo. Ela sempre usou a bandeira do feminismo para se firmar publicamente como uma mulher que está lutando contra o machismo da sociedade, uma mulher livre, uma mulher sexualmente livre. Então, o feminismo é muito presente
na Luísa Sonza, né? Eu tenho um texto, inclusive, no meu blog, onde eu abordo bastante essa mediocridade que eu percebo em algumas personagens da nossa geração, como a Luísa Sonza, por exemplo, que embora seja uma potência por atingir um número gigante de pessoas, ela tem um comportamento extremamente medíocre, na minha opinião, porque se esconde atrás da bandeira do feminismo para emplacar sucessos medíocres, né? Letras medíocres, músicas extremamente pobres em conteúdo literário, enfim, não tem um conteúdo literário, na verdade. É um aglomerado, 90% das músicas da Luísa Sonza são um aglomerado de letras pornográficas, né? Incentivo a pornografia, enfim, você não tem ali você não tem uma identidade literária, você não encontra uma produção literária que seja digno de chamar ali de autora, artista, enfim. Você não encontra, são pouquíssimas, raríssimas, e por que eu tô falando isso? Cris, você escuta a Luísa Sonza? Obviamente que não, mas é claro que para fazer as análises que eu faço, eu vou pesquisar a produção da pessoa e ver, e um tempo atrás eu já fiz uma crítica em relação a essa postura da Luísa Sonza de se esconder atrás do feminismo, porque toda vez que ela lança uma música dessas que sei lá, tem 1 minuto e não tem letra, é um conjunto de frases pornográficas, né? Onde ela casa com coreografias ainda mais pornográficas. Então, enfim, ela tem um histórico de atuar dessa forma. E eu nem tô aqui falando que ela não pode fazer isso, tá, gente? Por mim, ela faz o que ela quiser. O que eu tô falando é que toda vez que ela lança algo desse tipo e recebe críticas, ela se esconde atrás da bandeira do feminismo, e eu acho isso medíocre. Por quê? Porque eu acho que as pessoas devem assumir aquilo que elas fazem. As minhas músicas são rasas, eu quero fazer músicas rasas, e essa é a minha produção cultural. Eu acho que ela deveria assumir isso, ao invés de dizer que as pessoas rejeitam, criticam, não gostam, ou têm um olhar crítico sobre o que ela produz por conta do machismo, né? Até mesmo porque nem combina. Porque seria machismo você achar que as músicas dela são degradantes, né? Por que seria uma atitude machista você dizer essa música traz degradação à mulher, né? Ela traz um peso de erotismo para a figura feminina, inclusive para crianças, porque as crianças acabam consumindo, o que eu não consigo entender como que os pais conseguem deixar essas crianças consumir esse tipo de conteúdo, mas enfim. Então não existe nunca uma autocrítica, pelo menos ela não aparenta fazer essa autocrítica da sua própria arte a partir da reação do próprio público, né? Porque o artista, ele produz arte para o público. Se o público diz, podia fazer umas letras mais ricas, nossa, por que tanto apelo, né, pornográfico nas suas músicas? E aí nunca existe uma postura de autocrítica. Realmente, eu posso fazer melhor, eu poderia fazer melhor. Pelo contrário, é sempre se escondendo atrás da bandeira do feminismo, né? As pessoas me criticam, as pessoas rejeitam, as pessoas não estão gostando porque as pessoas são machistas. Mas eu tô aqui para representar as mulheres, né? Já aconteceu isso. Ela já fez esse tipo de declaração, inclusive já declarou que toda mulher é feminista sem saber, o que contraria as próprias teóricas, né? A Bell Hooks deixa bem claro que ninguém nasce feminista, você não nasce feminista apenas pelo privilégio de ter nascido mulher, né? Então ter uma vagina não te faz feminista. Enfim, você vê que a Luísa Sonza tem esse perfil medíocre, porque se esconde atrás do feminismo, e o que o feminismo, na minha opinião, faz com essa garotada, com essa meninada, porque ela é bem nova, enfim,
é colocar na cabeça dessas meninas aí que a sexualidade feminina é pornográfica, né? Ela precisa desse apelo pornográfico, porque uma das críticas que ela rebateu agora dessa música que ela lançou foi em relação ao fato de que ela não achava justo as pessoas criticarem ela pela letra dessa música em específico, o Campo de Morango. A gente vai comentar especificamente aqui. Vou fazer um comentário detalhado aqui para vocês, seguindo o carrossel que eu fiz, porque, como eu disse, para chegar no carrossel, eu preciso pesquisar muito, além do que vai no carrossel, então tem muita informação ainda para vocês pediram e por isso que eu estou aqui. Mas enfim, uma das reações que a Luísa Sonza faz em relação às críticas, eu até coloquei no segundo post aqui do carrossel, que ela diz o seguinte, são as palavras dela, que ela falou em live, né? Isso aqui você encontra nos jornais, nos portais. Ela fez essa declaração em live, e olha só o que ela fala quando ela é criticada em relação a essa música em específico, a Campo de Morango. Eu não sou menos artista, pelo contrário, eu acho que eu sou mais. E sou muito corajosa em falar sobre a minha sexualidade, que nos tanto é tirada e motivo de vergonha. Essa última frase é total feminista, né? Total da mentalidade feminista que ela já absorveu. Ou seja, ela acha que ela está sendo muito corajosa em expor a sexualidade dela. Se a sexualidade dela é baseada nas letras que ela faz, a sexualidade dela está deturpada. E aqui sem usar nenhum cunho religioso, tá? Aqui fazendo uma análise sociológica mesmo. Se a sexualidade dela é baseada no tipo de letra que ela produz, como essa Campo de Morango, por exemplo, então a ideia de sexualidade da Luísa Sonza está totalmente deturpada. Por quê? Porque ela confunde pornografia com sexualidade, tá? Isso fica bem nítido, tanto na estética dessa música e de outras músicas que ela faz, como nas letras também, né? A estética dela, que ela usa, é uma estética que foge do erotismo e da sensualidade e entra no campo da pornografia. E as letras também que ela usa e as palavras que ela usa, sempre fazendo uma conotação violenta, né? De uma relação sexual violenta. Né? Isso tá muito nítido, tá, gente? Nas letras dela, não é nenhum segredo, não. Nem é muito trabalho você analisar as letras das músicas dela, porque são músicas bem pobres, pequenas, né? Curtas, bem... não tem muita coisa para se aprofundar, não. Como eu disse, 90% da produção dela traz esse cunho pornográfico, medíocre e pobre, né, na questão literária. Ela tem algumas músicas onde ela investe ali um pouco mais de criatividade e tudo mais, e por isso que eu classifico como 90%, porque ainda tem uns 10% ali de uma coisa ou outra que ela produz, que tem algum peso de literário e tudo mais. Mas 90% está dentro dessa proposta que foge do erotismo da sensualidade e entra no campo pornográfico, né? E por que isso é um problema, gente? E nem é uma questão religiosa, tá? Que eu estou abordando inicialmente. O que eu quero abordar aqui é que já está comprovado cientificamente o quanto o imaginário pornográfico é prejudicial, principalmente para as mulheres, né? Por quê? Porque a gente tem uma geração que constrói o seu imaginário de sexualidade a partir de conteúdo pornográfico. Então nós temos uma geração que está sendo moldada, né, para entender a sua sexualidade a partir da pornografia. E isso é um problema, porque se você é meu aluno do GP, se você não é, enfim, convido você a ser,
A gente faz uma análise histórica em relação à pornografia, que não é algo da nossa era, da nossa geração, mas é algo que surge ali com o pensamento moderno, né, na era da Revolução Francesa. Essa proposta da pornografia como algo cultural, ela surge muito forte ali naquele contexto, né? Final do século XVIII, início do século XIX. E isso sempre refletiu na mulher de forma negativa, né? A gente tem o Marquês de Sade, que foi aí um dos grandes figuras para propagar essa cultura do sadismo e do sexo bizarro e tudo mais. E aí quando você chega no contexto ali do final do século XVIII, século XIX, você já tinha salões, né, onde mulheres, eram as mulheres mesmo, mulheres influentes na sociedade, que mantinham esses salões. Elas abriam um salão ali para promover todo tipo de orgia, né? Então, essas mulheres já existiam no passado, e eu vejo que continua existindo hoje com outro título, né? Hoje elas ganham o título de divas pop. Mas era muito comum nessa época existirem salões onde essas mulheres influentes na sociedade uniam ali a elite da sociedade para promover orgias sexuais, onde eram acabavam se formando os redutos dessa geração pornográfica, né? Dali que se produziam os contos pornográficos, enfim, toda essa cultura da pornografia começa lá atrás, onde nem existia o audiovisual ainda, né? E foi crescendo aí na sociedade, o feminismo fazendo aí um bom trabalho para divulgar tudo isso, e todo esse pensamento progressista alimentando essa indústria pornográfica, né, que hoje molda o imaginário da juventude, das pessoas. As pessoas, elas crescem sendo moldadas com esse imaginário. E o que fica muito claro que a Luísa Sonza abraçou aí esse imaginário pornográfico, porque ela acredita que o que ela está fazendo falando sobre a sexualidade dela. E talvez ela esteja mesmo, talvez ela tenha essa mentalidade deturpada. Talvez não, ela tem, né? Porque ela deixa claro ali que as letras das músicas dela, ela está expondo a sua própria sexualidade. Mas o erro disso tudo, qual é o erro? Porque pra mim ela pode fazer o que ela quiser, a vida é dela. Eu não tô nem aí se ela tem um imaginário deturpado ou não tem, problema é dela. A questão é que fica nítido que ela entende que existe uma força social, tá, que está impedindo ela de viver a sua sexualidade em sua plenitude. E é por isso, então, que ela se sente corajosa em expor essa sexualidade dela. Olha o que ela diz no final aqui, ó. Eu sou muito corajosa em falar sobre a minha sexualidade, que nos tanto é tirada e motivo de vergonha. Ou seja, de onde vem esse pensamento? Esse pensamento, gente, no meu grupo de estudos eu tenho uma aula baseada nesse livro aqui. É lógico que não é só esse livro, a gente se aprofunda muito mais, mas esse livro aqui é um resuminho bem interessante sobre essa mentalidade feminista de que a sexualidade feminina foi oprimida pela religião do pai. E é aí que entra a religião da mãe, tá? E é por isso que eu identifiquei aqui nessa produção da Luísa uma oferenda à freia. Para mim está muito claro ali que é uma oferenda à freia. Eu sei que vocês escreveram ali que tem aquele satanista famoso, tal, falou sobre ser um ritual a Lilith e tal. Olha, não condiz com os elementos ali, não. Inclusive, na análise desse satanista aí, ele confunde o nome da música. Ele acha que o nome da música é Sonho de Morango, né? E o nome da música é Campos de Morango. Ela cita que ela sonhou na letra da música, e eu acho que ele confundiu aí. Então ele coloca ali
ele faz uma relação sobre ela tá fazendo uma invocação a Lilith e tudo mais. Eu acredito que não exista isso não. Embora nessa mística do feminismo, né, nessa busca pela invocação do poder da deusa, ela una todas as divindades femininas da história. E a Lilith é uma das divindades que tem uma certa importância aí dentro aí desse panteão aí das deusas que já tiveram alguma influência e importância no decorrer da história. Então, ela pode ter feito aí o que ele falou sobre esse pacto com Lilith. Isso daí já é especulação, enfim, não vou entrar nisso, mas só como vocês me mandaram aqui, a live não vai ficar salva, tá, gente? Eu não deixo live salva aqui no Instagram por motivos de as pessoas me denunciam e tentam derrubar o meu perfil, então eu não deixo ela salva. Todas as lives que eu faço aqui, elas vão pro Secrets, que é o meu o meu clube de assinatura. Então todas as lives que eu faço aqui, depois eu subo no Secrets lá, para quem é membro do Secrets poder ver essas lives quantas vezes quiser. Eu não deixo elas salvas aqui publicamente por motivos óbvios, né, gente? Aqui você luta contra o algoritmo. E é isso. Então aproveitem essa live aqui, se vocês não são membros do Secrets, ou tornem-se membros do Secrets para vocês poderem rever e ver toda essa live aqui. Enfim, eu não identifiquei essa questão da Lilith nessa produção pelos elementos que eu coloquei ali no carrossel, e a gente vai falar agora sobre isso especificamente. A primeira coisa, antes de entrar nesses elementos simbólicos, é o óbvio, tá, gente? É o óbvio. Eu sempre falo para os meus alunos o seguinte: essa frase, quem é meu aluno, quem me acompanha aqui, já sabe de cor. A realidade é o melhor argumento contra o ativismo cego. E é contra qualquer ativismo cego, tá, gente? Seja ativismo cego de feminista, seja um ativismo cego que você possa encarar por conta da sua religião, da sua fé, do seu posicionamento político, não importa. A realidade, ela é o melhor argumento contra qualquer tipo de cegueira, tá? Então, observar a realidade é a coisa mais importante que você pode fazer para você se instalar na realidade, ter o seu senso de proporção, que eu já falei aqui nessa live. Você precisa saber o seu lugar no mundo, né? Quem é você na fila do pão. Porque sem saber quem a gente é na fila do pão, a gente pode cair nessa daqui, ó. Olha, observa o que a Luísa Sonza, ela realmente acredita que existe alguém muito preocupado em impedi-la de exercer a sua sexualidade. Ela realmente acredita que ela é tão importante ao ponto de alguém se importar com o que ela faz na cama dela. Gente, isso é uma falta de senso de proporção. E é uma supervalorização da sua existência, no sentido de que você se coloca no centro do universo, né? O mundo todo está contra mim, preciso lutar. Não, gente, as pessoas não estão nem aí para vocês, nem para mim, nem para ela. Essa que é a verdade. Se ela morrer hoje ou amanhã, um pouco de gente aí vai chorar, vai sentir falta, mas vai ficar só na memória. Surge outra rapidinho no lugar. Então, assim, esse senso de importância também que essa geração tem é absurdo, né? Eu nasci, o mundo parou para me ver. Não parou, né? Então, esse senso de importância, essa falta de proporção, né, da própria existência, enfim, essa supervalorização da sua história micro, né, se colocando aí como uma história macro, tudo isso é fruto dessa geração que entende que é um Deus, né? Nós temos uma geração que acredita que é um Deus. E aí entra essa questão do feminismo, gente, que reforça isso, tá? A ideia do feminismo de resgatar a religião da mãe, e existe, tá? Essa proposta teórica, não é suposição e nem achismo, existe essa proposta teórica do resgate da religião da mãe,
em detrimento à religião do pai, que é o cristianismo, né? Porque entende-se, as feministas realmente elas acreditam que a ascensão do cristianismo trouxe consigo a opressão da mulher e principalmente da sexualidade feminina. Por quê? Porque as religiões neopagãs, onde a deusa era a divindade principal, e isso é antropologicamente comprovado, tá, gente? Existiu mesmo uma época em que as principais religiões das pessoas, dos pequenos grupos, enfim, dos clãs, das províncias, enfim, dos primórdios da humanidade, as pessoas, elas adoravam o feminino, né? Elas viam o feminino como sagrado, e é daí que sai o conceito do sagrado feminino, que não é um conceito feminista, tá? É um conceito antropológico, que o feminismo, como sempre, roubou para ele. Então, existe essa evidência de que os povos primitivos, eles viam a mulher como uma divindade. E isso, a explicação para isso é muito simples, tá, gente? É muito fácil de compreender, né? Hoje, nós sabemos como um bebê é formado, né? Nós entendemos que a relação sexual de um homem com uma mulher pode gerar uma outra vida, e a gente até consegue acompanhar o desenvolvimento dessa vida pelo ultrassom, pelas essas imagens super reais. A gente consegue entender o que é um zigoto, o que é os meses, a gestação e tudo mais, e a gente consegue compreender também que a mulher faz esse processo natural, porque é biológico, de parir uma criança, né? É lógico que a gente, se você tem uma crença religiosa, você também vai ver nisso aí um milagre, né? Para mim, gerar uma criança numa barriga é um milagre, gente. Eu acho o extremo da loucura da existência humana é um bebê ser gerado na barriga de alguém, nascer e depois crescer e virar gente. Eu acho essa a maior loucura da humanidade. E para mim isso é um milagre. Mas existe uma explicação científica para esse milagre, né? E hoje nós compreendemos essa explicação científica, né? Porque existem estudos. Só que, imagine os povos primitivos sem a informação científica comprovada, observada. Eles não tinham essa percepção. Né? Eles não tinham essa percepção. Então, qual era a conclusão dos povos primitivos? Né? De que uma mulher era capaz de trazer um ser humano à existência. Ela é uma deusa, uma louca, uma feiticeira. É uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é uma deusa. Né? E tem toda a questão também da mulher ter o seu ciclo relacionado ao ciclo da lua. Então a mulher sempre foi conectada ou relacionada à natureza, à força da natureza. É daí que sai o conceito e a ideia da mãe natureza, né? Não é à toa que se entende que a natureza é feminina, porque ela gera vida. Então esse poder feminino primordialmente foi compreendido como um poder divino. Esse ser só pode ser um ser de outro mundo. Ela sangra, né? O sangue a mulher sangra e não morre. Ela gera vida, né? Ela tem o poder de alimentar essa vida. Ela é a força da natureza, né? Existe, inclusive, a relação da natureza com o feminino por conta das cavernas, né? Os povos primitivos, gente, esse exercício é muito bacana de se fazer, esse exercício antropológico. Os povos primitivos, eles provavelmente passavam bons períodos dentro das cavernas, né? Por quê? Chuva, fortes chuvas, enchente, sei lá, frio. Então, imagine uma família e, né, o papai, mamãe e filhinho, no meio da floresta, tempestade, sei lá, infestação de abelha, qualquer coisa,
feras rondando o seu acampamento, pô, vamos se abrigar na caverna, né? Então, os povos primitivos provavelmente passavam muito tempo dentro das cavernas, tem até as pinturas rupestres e tudo mais que provam isso. Eles ficavam muito tempo dentro dessa caverna, e quando eles saem dessa caverna, é o quê? Eles saem do escuro para a luz. É como se eles estivessem renascendo, é como se eles estivessem nascendo novamente. Então aí a referência também para quando um bebê nasce, a mulher está dando a luz, né? Fazendo ali uma referência à vulva feminina com as cavernas. Então tem toda uma simbologia de que os povos primitivos faziam em relação à mulher ter um poder sobrenatural. Então as primeiras religiões pagãs, né, o paganismo era muito presente nesses povos primitivos, né, em paralelo com a história bíblica, obviamente. A própria Bíblia cita essa cultura dos povos que rodeavam ali o povo judeu, que foi se formando ali conforme a narrativa bíblica, né? Então existe a própria Lilith mesmo é uma figura que aparece nas sátiras judaicas, né? Porque era considerado um demônio. A citação da Lilith na Bíblia, inclusive, porque ela era um demônio, considerado um demônio ali pelos judeus, né? Eles acreditavam, inclusive, tem a lenda de que a Lilith seria a primeira mulher, né, que foi criada, mas ela era muito rebelde, enfim. E aí, por conta disso, ela teria se transformado num demônio, e aí teria sido transformada num demônio, na própria serpente, e então Eva teria surgido. Esse é um conto aí que circula há milhares de anos. Então, essa ideia de que as mulheres tinham um poder sobrenatural e eram divindades, ela é comprovada antropologicamente. Né? Não é uma invenção feminista, é uma evidência histórica. O que o feminismo faz é acreditar que quando essas divindades eram cultuadas e adoradas, as mulheres, então, teriam uma maior influência social e seriam mais valorizadas por conta de que as pessoas acreditavam em divindades femininas, o que não é verdade, tá? Isso é historicamente comprovado que não é verdade. Então existe uma narrativa feminista construída em cima dessa crença que elas criaram, entendeu? Elas acreditam nisso, e é por isso que existe uma forte tendência a fazer cultos e oferendas para se conectar com essa deusa tríplice da magia aí, que elas acreditam que, unindo então os 3 arquétipos, a mulher consegue invocar o sagrado feminino. E é por isso que eu identifico aí que o feminismo sim, Maju, o feminismo sim. É o feminismo que prega isso. Não sei se é referente a isso que você está falando, mas é o feminismo, assim, que tem essa crença. Tá? O feminismo acredita realmente que é preciso se conectar com a religião primordial da deusa para, então, resistir à religião do pai, porque seria a religião do pai que trouxe a opressão, a sexualidade das mulheres. E aí explica o porquê que a Luísa e todas as outras feministas, talvez até inconsciente, eu nem sei se elas têm essa profundidade do feminismo, mas elas acabam sendo influenciadas por ele, portanto, acabam adotando posturas que refletem as crenças do movimento, ainda que elas não tenham consciência disso. Né? Eu acredito que muitas tenham, mas a maioria não tem. Enfim, mas por que elas acreditam que a sociedade tenta tirar a sua sexualidade ou oprimir a sua sexualidade? Porque existe aí uma crença entre as feministas de que, com a ascensão do cristianismo, aquilo que antes era divino e cultuado dentro da religião da mãe passa a ser então demonizado.
né? Por quê? Porque as práticas neopagãs dentro dessas religiões de divindades femininas, elas eram sempre relacionadas aos atos sexuais, tá? Então, até na Bíblia você vê ali no Novo Testamento a deusa Diana e as sacerdotisas ali que tinham em Roma já, os templos da deusa, né? Onde essas sacerdotisas atuavam como prostitutas. A prostituição fazia parte dos rituais neopagãos, tá? Neopagãos. Então, o sexo sempre esteve diretamente ligado ao culto à deusa, né? Então, quando na Idade Média, mais ou menos, ali, o cristianismo começa a se consolidar, né? Ele já começa a ganhar uma força cultural, uma força estrutural. Essas práticas neopagãs, que eram culturalmente comum, as próprias pessoas que começam a se converter ao cristianismo, elas começam então a relacionar a essas práticas aquilo que estava evidente, aos demônios, porque os próprios ritos invocavam demônios, né? Existiam sacrifícios humanos. E aí, para a gente entender isso, como eu citei aqui para vocês lá no início sobre as mulheres serem vistas como divinas, deusas, sobrenatural por conta da gestação, porque elas podiam dar a vida, porque elas podiam alimentar essa vida, porque elas eram relacionadas com a natureza, ou seja, a natureza ela tem a força de dar a vida e de tirar a vida, né? Você imagina você enfrentar um vendaval naquela época, no meio do nada, né? Ou você se deparar com uma fera, aquela fera ia te comer, ou seja, a natureza ela tem o poder de vida e morte, assim como a mulher. Por quê? A mulher gera uma vida, e se ela não alimentar essa vida vai morrer, né? E se a mulher está gestante, dependendo do que a mulher faça, ou dependendo de como a mulher se comporte, aquela vida pode nascer ou não, né? Então, a mulher sempre foi relacionada a essa questão da força da natureza também, né? Ou seja, a mulher, ela pode tanto gerar a vida como tirar a vida, assim como a natureza. E daí surgem os sacrifícios humanos também, né? A vida por vida, né? Então, se a mulher, ela gera vida, então, fazer uma oferenda com uma vida a ela é muito significativo. É por isso que as oferendas envolviam sacrifícios e às vezes até sacrifícios humanos, tá? E é por isso que as mulheres vão sendo, ao longo do tempo, identificadas como bruxas, né? Porque essas práticas eram práticas muito grotescas, muito bizarras, muito trash. E é por isso que esse clipe aí traz esses elementos trashes, bizarros. Por quê? Porque isso, dentro da religião da deusa e dentro desse resgate desse sagrado feminino, não é o grotesco, é o sagrado, tá? Então, as práticas neopagãs da religião da deusa envolviam rituais com sexo, orgias, com sacrifícios, né? Então, tudo isso, na cabecinha da feminista, quando o cristianismo vai ascendendo socialmente, ele vai classificando essas maravilhas, né? Essas coisas lindas que eram praticadas dentro do neopaganismo como pecado. Então é por isso que a ideia de opressão, que o cristianismo traz, uma opressão à sexualidade da mulher, parte do feminismo místico. Por quê? Uma vez que antes o sexo, a orgia, o sacrifício, o sangue feminino era visto como algo sagrado, a partir do momento que o cristianismo começa a ascender socialmente e classifica essas coisas neopagãs como pecado, então as mulheres passam de deusas a bruxas. É essa a crença feminista, né? Então aquilo que para nós é grotesco, asqueroso, é degradante, dentro
do sagrado feminino da magia, tá? Na magia, não na questão antropológica, na questão mística. Dentro da questão mística do sagrado feminino na religião da deusa, o grotesco, o asqueroso pra gente, o absurdo, né? O sacrifício humano, né? Sacrificar criança, orgia, pornografia, tudo isso que pra gente é grotesco, dentro da mentalidade feminista mística é sagrado. Então, por isso que uma figura como a Luísa Sonza, por exemplo, que acha que é feminista, que se declara feminista e que acha que ela está causando horrores, é porque ela está afrontando uma sociedade, trazendo o grotesco a público, o que ela chama de... esqueci o nome do álbum dela, mas é alguma coisa... Escândalo Íntimo é o nome do álbum dela, né? Você veja que tem toda uma simbologia dessa questão do resgate da figura da deusa, né? Desse arquétipo do sagrado feminino, porque aquilo que para nós, e para qualquer pessoa, gente, pelo amor de Deus, qualquer pessoa que tenha um mínimo de decência, você não precisa ser cristão, não. Você tem um mínimo de... Até aquele satanista lá achou grotesco, né? Mas, enfim, qualquer pessoa que tenha um mínimo de noção, você vai olhar para a estética do clipe da Luísa Sonza e você vai achar aquilo grotesco. Porque, embora ela tenha usado os morangos, a analogia do morango, e a fruta do morango não é escolhida aleatoriamente, porque o morango ele é o símbolo da sexualidade, ele é o símbolo... da sexualidade, inclusive, ele é o principal elemento de oferenda à Freia, que é a deusa do sexo, né? Então, não é uma escolha aleatória, né? Algumas questionam, inclusive, que o fruto proibido não teria sido uma maçã, que, inclusive, a Bíblia nem diz que é uma maçã, né? Mas as pessoas que classificam como maçã. Mas existem também estudos que apontam que não seria a maçã, mas sim o morango, ou seja, o morango, por muito tempo, também foi um símbolo de tentação, né? Da tentação, do pecado, enfim. Então, tem toda uma simbologia em cima disso. Mas qualquer pessoa que olhe, assista o clipe, aí eu costumo dizer que antes de entrar no místico, a gente tem que ver o óbvio, né? E o óbvio é que o aspecto estético, né, do clipe da Luísa Sonza, ele é grotesco, porque ele remete a sacrifício, a sangue. O elemento do sangue ali, ou do morango representando o sangue, ele traz várias conotações, tá? Então, a questão do sacrifício como uma prática sagrada, né? Não é uma questão de ela está fazendo um sacrifício, ou um pacto, ou no sentido de ser nesse sentido de isso aqui é um pacto, isso aqui é um ritual. Pode até ser, não sei, não posso afirmar, porque eu não sei o que passou na cabeça dela, eu nem sei se ela tem consciência desses elementos, tá? Mas o sangue ali, ou o morango representando o sangue, ele traz esse aspecto da lembrança do sagrado, do que é sagrado dentro da religião da mãe, tá? Então, o sacrifício era uma prática sagrada, então, não era uma prática grotesca. Nós entendemos, qualquer pessoa normal, na minha opinião, entende como uma prática grotesca. Mas dentro do neopaganismo, não é uma prática grotesca. Pelo contrário, é uma prática religiosa importante dentro dessa oferenda. Então, o sangue, além de tudo, de representar o sacrifício, ele representa também o poder feminino, porque era através do sangue, né, da mulher, que a mulher, o ciclo de sangramento da mulher, pode ver que a maioria das feministas místicas, elas plantam a lua, porque elas entendem que o sangue menstrual tem um certo poder, tá?
Então, o sangue ele representa também o poder feminino e a conexão com o poder ancestral, né? Porque era isso que era entendido a menstruação antigamente dentro dessas religiões neopagãs. Quando a mulher sangrava, então ela estava se conectando com todos os antepassados e os ancestrais e adquirindo, então, a sabedoria ancestral. E é por isso que entra a anciã ali, né? O arquétipo da anciã, que é uma das três figuras da deusa tríplice ali. Então, o que acontece? Esse exagero do sangue ali, do vermelho, dentro da... Provavelmente cheio de ligar. Deixa eu colocar aí. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo aí? Gente, quem quiser se aprofundar nesse assunto é o GP, tá? O meu curso Não Existe Feminista Cristã tem uma aula específica sobre de deusas a bruxas. Eu falo sobre feminismo místico, tudo isso dentro do GP. Dentro do GP. Voltou? Vocês estão me vendo? Travou? O pessoal tá vendo? Tinha travado. Tá vendo que não dá para deixar salvo essas lives aqui? Por conta disso. Não tem como deixar salvo. Se eu deixar salvo aqui, eu perco minha conta. Então é falar e sair correndo. Onde que eu parei? Coloca aí pra mim onde que eu parei, gente. Onde que eu parei? Diz aí onde eu parei, povo. Tô esperando vocês me dizerem onde eu parei aí pra... Parei onde? Sobre o sangue, né? Tá, então ali a abundância de sangue que ela usa é porque o sangue dentro dessa proposta mística do feminismo, ele representa o sagrado, não só dentro da proposta mística do feminismo, tá? Antropologicamente, estudando isso, você vai chegar ao significado do sangue dentro das religiões neopagãs, onde a divindade era feminina, o sangue representava o sagrado. Por quê? O ciclo da mulher era entendido pelos povos primordiais como uma forma de se conectar com os ancestrais. Então, toda vez que a mulher sangrava, ela estava recebendo ali a sabedoria ancestral e se conectando com todos os ancestrais. Então, essa que é a analogia do sangue. Então, o sangue ele tem um significado sagrado dentro dessa proposta, tá? Então, provavelmente ela usa muito isso ali, porque existe essa intenção, não sei se consciente ou inconsciente, de invocar esse sagrado feminino. E aí, gente, o aspecto, como eu falei, o aspecto estético já está muito claro, tá? O aspecto estético traz ali uma mensagem de violência, né? A primeira frase da música que ela usa é sobre ela querer crime, né? O que pode fazer uma referência ao sacrifício e também às práticas sexuais de orgia, né? Que envolviam sempre muita violência, tá? Então, é um clipe que remete esteticamente, sem entrar no místico mesmo, mas esteticamente remete à violência e sonoramente ele é num ritmo por segundo, né? A batida da música é feita para causar uma aceleração cardíaca, e no campo literário é uma música pornográfica. Então você une o aspecto estético de violência, o sonoro, que causa uma certa ansiedade
mais uma letra pornográfica. Então, o que de bom pode sair disso? Nada, né? Nada. Então, para a questão visual, estética, sonora, literária, ela trabalha contra a mulher, né? Não sei se vocês sabem, mas naturalmente o homem ele é 20 vezes mais propício à violência do que a mulher, tá? Naturalmente, isso é instintivo. O homem é 20 vezes mais propício à violência do que uma mulher. E enquanto a mulher é capaz de falar milhares de palavras por dia, o homem fala menos do que a metade das palavras. Ele é capaz de falar menos da metade das palavras que as mulheres falam por dia. Ou seja, o homem ele é muito mais levado, propício a ter reações ou inclinações violentas. Isso é biologicamente falando, tá? E é por isso que esse instinto de proteção e tudo mais é associado ao homem, né? Porque ele tem muito mais esse ímpeto a ser violento, né? E a violência ela pode ser usada em prol das pessoas ou contra as pessoas, né? Como que se para um homem violento mal, tendo um homem violento bom, né? Que não tem como separar um homem violento mal mostrando um livro para ele. A violência dele não vai parar com você mostrando um livro, né? É preciso ter um outro homem também que possa ser violento contra esse homem violento mal. Só que tem que ser uma violência direcionada pro bem, né? Para as coisas boas. E por que eu tô falando isso? Porque um clipe que esteticamente remete à violência e à violência sexual e a violência sexual contra a mulher, porque ela tá em cima de uma cama fazendo uma coreografia pornográfica, proferindo letras pornográficas numa batida com um ritmo sonoro acelerado para causar ansiedade, né? Você unir tudo isso e joga numa sociedade onde você não tem controle sobre quem é bom e quem é mal, né? E você tem a inclinação natural do homem, né? 20 vezes mais propício à violência do que as mulheres. Então, assim, não tem como você olhar para uma produção dessa e você não classificar como uma produção que possa, sim, incitar a violência sexual contra as mulheres. Essa é a minha opinião, tá? Essa é a minha opinião e eu achei muito pesado, principalmente por causa disso. Independente de ter uma conotação mística nessa música e nesse clipe e tudo mais, eu acho que independente de quem enxerga o místico, eu enxerguei o místico porque eu estudo o místico, tá? Mas quem não estuda o místico, o que vai ficar? O aspecto estético, sonoro e literário, que unindo os três remete à violência e abuso. Ponto. Né? É isso que aparece. E exatamente, a Isabela falou uma coisa que eu notei também, que a cena final do clipe, ela se comporta como de fato ela tivesse sido abusada, né? Quer dizer, toda aquela incitação à pornografia, a uma relação violenta, né? As letras dela sempre trazem isso, né? Sempre uma chamada a um tipo de relação que envolva força, que envolva domínio ali, e isso, na minha opinião, é extremamente perigoso, né? Unindo com o aspecto estético, que traz essa proposta de violência, né, por conta do sangue e tudo mais, e até o comportamento final dela, tá? Como bem lembrou a Isabela ali, que ela se comporta como se no final ela tivesse sido de fato abusada, ou seja, eu realmente acredito que tirando o aspecto místico, só do aspecto estético, sonoro e literário, a música já é péssima e tudo ali é péssimo, porque
milita contra a própria mulher, né? Então, se o objetivo dela era ser contra o machismo, não funcionou, né? Eu acho que ela colabora aí para uma cultura de violência, sim, contra a mulher, né? E uma violência bem pesada. E aí, tirando esse aspecto estético, sonoro, literário, entra o que eu coloquei no carrossel, né? Como vocês viram ali, eu coloquei Invocação do Mal Feminista, porque como eu estudo a questão mística, para mim ficou bem evidente. O nome da música faz uma referência ao... Pode ser, gente, que isso aqui seja apenas uma percepção de minha parte. Pode ser até que ela nem... Esse negócio foi criado sem essa intenção, tá? Eu acho que seria muita coincidência, né? Mas eu acho que é muita... falaram ali pra mim, ó, imagine esse tipo de música tocando num baile, né, regado a álcool, droga, e tendo essa estética já no imaginário das pessoas, né? Realmente, gente, não consigo achar quem possa fazer as contas e achar que isso aí pode dar bom. Não tem como, né, as mulheres quererem ser tratadas como rainhas, como princesas, ou com respeito, o mínimo de respeito, né? Promovendo esse tipo de aspecto estético, sonoro e literário. É complicado, né? Porque você está entregando uma coisa, você está demonstrando uma coisa e pedindo outra. Então, é complicado, né? É complicado. Eu fico pensando no quanto essa música suscita também... Exatamente, não vou falar a palavra aqui por causa da live, né? Mas aí, ainda no aspecto literário aqui, né? Antes de passar para o místico, para finalizar essa live, eu notei aqui nessa música, obviamente, ela cita Balenciaga, né? Todo mundo sabe da polêmica recente dessa marca, que ficou claro ali sobre um apelo ao submundo, né? Envolvendo crianças, e isso é bem pesado. Todo mundo tem essa consciência, não ficou implícito isso ficou extremamente explícito, né? Ou seja, a marca sendo citada também dentro dessa música traz aí um alerta para essa questão que envolve as crianças, e é usado aqui, tá, gente? Dentro da música, palavras que remetem ao universo infantil, né? Jogando Nintendo, meu malvado favorito, né? Bala, pirulito, essas coisas, obviamente, para trazer um duplo sentido, mas mexe com o universo infantil, né? Balenciaga e essas outras citações aqui que remetem ao mundo infantil fazem aí uma ligação perigosa em relação a esse submundo que envolve também, né? O fato dela usar sempre também a expressão menina, né? Isso é bem sugestivo, né? E aí agora, gente, para encerrar, entrando especificamente na questão mística, né? Tirando as coisas óbvias que a gente falou aqui, né? Dessa questão da aspecto estético, sonoro, literário, entra essa questão do literário envolver o universo infantil, fazendo referência a uma marca que já demonstrou estar envolvido em promover esse universo bizarro aí envolvendo crianças e tudo mais, né? É uma coisa, gente, assim que, pelo amor de Deus, nem precisava ter o místico, né? Nem precisava. Mas como tudo na vida tem dois lados, tem o lado une os dois mundos, né? A gente vive aí uma geração pós-moderna onde tentaram colocar na nossa cabeça que
existe apenas um mundo, né? A gente é uma geração muito materialista, né? E há pouquíssimo tempo atrás, até 1500 anos atrás, as pessoas acreditavam nos dois mundos, né? Tudo era falado e pensado a partir dos dois mundos, né? Agora, recentemente, que a gente tem sido doutrinado a acreditar que só existe um mundo material. Mas a verdade é que os dois mundos sempre existiram, sempre estiveram aí, e tudo tem, sim, uma conotação mística também, e mística no sentido de sobrenatural e tudo mais, né? Não é nada implícito também, não é nada, como que eu posso dizer, não é nada subliminar, né? É só você entender os elementos e as referências que fica bem claro. E é por isso que eu acabei achando que era válido vir aqui, porque, como eu disse, são coisas que eu estudo, que eu identifico de uma forma fácil. Quem é meu aluno do GP também já tem esse olhar mais treinado, né? Porque aprendeu aí a entender o feminismo de uma forma mística também, não apenas política. E aí o Campo de Morango, né? Que se chama a música Campo de Morango, se você entende dessa religião da mãe, né, que é a religião que o feminismo quer resgatar, automaticamente você vai para a Freia, né, que é uma deusa nórdica, uma das divindades mais importantes aí do panteão dos deuses, que é inclusive considerada a líder das valquírias. As valquírias vocês já devem ter ouvido falar, né, que eram que iam buscar os guerreiros mortos e tudo mais. Então a Freia, ela tem um significado importante aí dentro da mitologia nórdica, e dentro dessa busca pela deusa tríplice na magia, ela aparece como uma divindade importante. E o Campo de Morango, por que eu associei imediatamente a Freia, né? Porque, primeiro que ela escolhe uma floresta, né? Uma cama no meio da floresta. E a Freia é conhecida como a bruxa da floresta, né? E os campos de morango, dizem as lendas nórdicas, eles pertenciam à Freia. Ou seja, as pessoas tinham medo de comer os morangos, porque uma vez que elas comessem os morangos e morressem, né? Se aparecessem do outro lado, no outro mundo, com a boca suja de morango, a Freia, então, condenaria essas pessoas aí ao tormento eterno, porque haviam violado seus campos de morango. Então, eu acho que é muita evidência, né, muita coincidência, seria muita coincidência Campo de Morango não fazer uma referência à Freia, principalmente os elementos ali do visual sanguíneo, que remete ao sagrado e tudo mais. Então eu acredito que... Gente, essa live não vai ficar salva aqui, porque contém muita informação e conversa das quais depois o algoritmo me barra. Então provavelmente essa live sobe no Secrets, tá? Então quem é membro do Secrets pode rever depois dessa live quantas vezes quiser. Como sempre acontece, as lives daqui vão todas para minha plataforma, tá? Elas não ficam aqui por uma questão de algoritmo mesmo. Enfim, voltando aqui. Então, essa questão do Campo de Morango fazia referência à Freia, que é conhecida como a bruxa da floresta. Então, tem todos os elementos ali no clipe, né? Uma cama no meio da floresta. A Freia é a bruxa da floresta. Ela é a dona dos campos de morango. Os morangos representam a sexualidade, é uma fruta da tentação, né? Ou seja, está relacionado também ao poder da Freia, que é do sexo e da guerra. Ela é uma deusa que representa o sexo e a guerra. E aí, por que eu fiz também essa referência? Porque a própria Luísa Sonza, ao lançar a música, ela deixa claro, escolhi essa para lançar inicialmente porque eu sabia que as pessoas iriam me odiar. Ou seja, ela sabia que ia dar guerra, ela queria guerra. E a partir da guerra, obviamente, ela
alcançaria o seu objetivo, que ela alcançou, inclusive, está entre o top 10 em menos de 3 dias, né? Todo mundo sabe que treta é algo que move a internet. Então, ela escolhe a guerra para, então, ascender, né? Tendo a força ali da deusa, da Freya, como uma deusa da guerra, faz sentido ela escolher a guerra para ela ascender, tá? Além de ser a deusa da guerra, a Freya é deusa do sexo. E o clipe, né? Ele é totalmente pornográfico, então, como eu disse, é além do erotismo e além da sexualidade. É o pornográfico, tá? É o pornográfico. Ele está além do que é o erótico e além do que é a sexualidade. Ele está no campo do pornográfico. Por quê? Porque os rituais neopagãos envolviam orgias. Eram práticas horrendas, né? É por isso que na Idade Média, gente, essas sacerdotisas, essas pessoas que faziam essas práticas neopagãs, elas iam para as florestas e ficavam gritando e se drogando com cogumelos e tudo mais, e praticando essas orgias, que faziam parte dos ritos dessas religiões da deusa. Elas iam para as florestas e ficavam fazendo isso escondido. Elas começaram a se esconder na Idade Média. Por quê? Porque as pessoas começavam a não querer aquilo mais explicitamente nas ruas, né? Então, essas práticas começaram a ser empurradas para o meio das florestas, e essas pessoas, todo mundo sabia que elas ficavam possuídas, porque elas se drogavam e elas ficavam fazendo orgias sexuais. Então, elas foram identificadas como bruxas, porque, além de tudo, elas também envolviam-se com sacrifícios. Então, era uma coisa horrível, né? Quem acha isso legal tem problema. Né? E é por isso que essas práticas foram se tornando cada vez mais ocultas, né? Elas foram se tornando cada vez mais longe da sociedade. Essas se tornaram práticas cada vez mais rejeitadas, porque envolviam muitas coisas absurdas, muitas coisas bizarras, né? Como vocês podem ver nesse clipe, que fica evidente. Você já imaginou você ir num culto onde você vai observar aquele tipo de performance? A pessoa tem que ter, no mínimo, um parafusinho a menos, né? Ou estar muito bem regado a chá de cogumelo, né? Enfim. Então, tradicionalmente, o morango, ele era usado nas oferendas à Freia. Então, esse era fazia parte de um ritual nórdico mesmo. Então os morangos, os campos de morangos eram da Freia, e a oferenda à Freia é feita com morangos, tá? Daí uma coisa curiosa também é que essa questão da Freia ser a deusa do sexo e da guerra, e você vê que a Luísa estava com uma consciência de que ela queria mesmo promover guerra, porque ela sabia que através da guerra ela ia ascender ali, através dessa música. Enfim, então tem todo um porquê, né? Aí, o que a gente pode destacar ali sobre a estética dessa deusa tríplice, né, para vocês entenderem. Até por último, eu escrevi tríplice, porque eu tava pode ver acho que no post 6, eu coloquei assim, Luísa está invocando o poder da deusa tríplice da magia, mas é tríplice, né, tá? Foi um erro de digitação, tanto é que antes eu já tinha escrito corretamente, mas eu demorei muito para fazer esse carrossel, porque eu fiquei estudando e me aprofundando e revendo algumas coisas, e quando eu terminei era 6 horas da manhã, então eu acabei não vendo que eu digitei errado, né? Mas enfim, o porquê que essa invocação à deusa tríplice da magia para as feministas místicas é importante? Porque, como eu disse para vocês, elas buscam se conectar com o sagrado feminino, porque elas acreditam que elas podem voltar
a ser como as deusas eram no passado, né? Serem adoradas e serem o centro do poder social. Na cabeça delas, elas acreditam isso. Então, existe essa busca e esse culto à deusa muito presente, tá, gente? Eu tenho uma literatura vasta aqui sobre isso, inclusive. Eu tenho muitos livros, inclusive, ensinando, incentivando essa conexão com a deusa, tá? E por que é a tríplice, né, da magia, né? Até eles tentam fazer uma referência aí essa questão do poder da trindade e tudo mais que existia em algumas divindades neopagãs. Essa deusa tríplice não é uma figura em si, tá? E é por quê? Porque existem várias dessas deusas, várias dessas figuras que foram importantes em diferentes contextos no passado. Então, elas acreditam que todas elas representem uma única deusa, que seria a deusa mãe, que seria a grande criadora de tudo. E essa tríplice são as características que são encontradas nessas divindades femininas, que seria a virgem ou a donzela, tá? O arquétipo da virgem ou da donzela, da mãe e da anciã. E aí eu vou explicar rapidamente para vocês em cima disso, porque eu já estou aqui 2 horas, né, gente, falando. Deixa eu ver. Não tá tudo isso. Mas tá por aí, quase 2 horas aqui falando. Mas enfim, é um assunto longo, né? Mas aí, resumindo para terminar, né? Por que a donzela, a mãe e a anciã? Muitos de vocês me mandaram aquela foto do parto natural, que vocês falam, não, para mim parece um aborto, isso parece um aborto. Muitas pessoas relacionaram ao aborto, né? Porque eu entendo que vocês estão muito mais propícios a enxergar a questão política, né? E como o aborto é uma pauta política muito forte no feminismo, é instintivo você olhar aquela cena do parto ali e classificar o aborto. Por quê? Porque o aborto é uma pauta política muito forte no movimento, é um dos fundamentos da pauta política do movimento, e é claro que a primeira coisa que todo mundo vai associar é o aborto. Mas aquela cena é nitidamente para fazer alusão ao arquétipo de mãe da tríplice, tá? Dessa deusa tríplice. Por quê? Porque o poder da mãe é o poder primordial mais importante dessa conexão do sagrado feminino, porque a mãe, dentro dessa crença, é a grande criadora. E é ela que tem o poder sobre a vida e a morte. Então, sim, você pode fazer a referência ao aborto, sim, mas ali a posição é para fazer uma referência direta ao arquétipo mãe da tríplice, tá? Por quê? Porque ela precisa invocar esse poder da vida e da morte, que é representado na figura da mãe. Por isso que a posição é de parto, de um parto normal, né? É claro que é instintivo associar ao aborto, mas lembre-se que a mulher, ela gera a vida, mas ela pode dar luz a uma criança viva ou morta. Então, o poder da vida e da morte está na mão da mulher. Então, é por isso que o arquétipo da mãe é representado naquela figura, tá? Eu sei que vocês associaram primeiramente ao aborto e inclusive, repetiram muito isso, gente grande ficou falando, porque é uma inclinação instintiva associar a pauta política, mas ali é a questão mística e a posição é para fazer referência ao arquétipo da mãe, tá? Da tríplice. Porque o clipe todo ela faz as referências principais. Ela começa com uma aparência de inocência, donzela, o andar delicado, a maneira de pegar o morango no início, remete a uma inocência, a uma donzela ou a virgem, né? A roupa clara, a cama sem mácula,
veja, né? Ela podia ter escolhido um lençol de qualquer outra cor, mas a cama sem mácula representa a pureza, que é o arquétipo da donzela da Virgem. Então está presente o arquétipo da donzela da Virgem, depois está presente o arquétipo da mãe naquela cena em que ela está em posição de parto, tá? E a posição de parto remete a o arquétipo mãe, que dá esse poder sobre a mulher de vida ou morte, que faz a referência, aí sim, à pauta política do feminismo, que fala sobre o poder sobre o corpo feminino, né? E sobre a própria vida, tá? Então, é essa a intenção daquela cena, e por isso que a cena lembra uma posição de parto normal. A questão tem uma cena no clipe que eu não achei essa cena como foto, mas no clipe aparece. Eu vou até ver se eu acho aqui em que minuto que é. Ah, meu Deus, vai tocar a música aqui. Tem uma cena aqui, ó, em que minuto que é boa, né? Porque a música só tem 1 minuto. Enfim, ó, pode ver que bem no início, antes dos morangos serem moídos, aparece a posição da donzela de cima, né? Ela ali, numa cama branca, com uma roupa clara, deitada com a oferenda dos morangos já, né? Antes dela moer aqueles morangos e os morangos parecer com sangue, existe ali a cena da donzela, da Virgem, para remeter à inocência. E depois ali, quando esses morangos vão sendo moídos e vai manchando, então, a cama, né, vai saindo a pureza e trazendo a mácula ao leito ali, tem uma cena, achei aqui, ó, 1 minuto e 4 essa cena, é bem rápida essa cena, mas é uma cena onde ela fica em cima da cama e todas as outras mulheres ficam em volta em posição de reverência, de adoração. Então, ela em cima da cama, gente, já com a aparência dos morangos como sangue, promovendo orgia e sendo reverenciada e adorada pelas outras sacerdotisas em volta, faz a referência ao arquétipo da anciã, tá? E o que significa esse arquétipo da anciã? A anciã, deixa eu achar aqui onde eu coloquei. A anciã traz o quê? Domínio, conhecimento, a maturidade que talvez ela queira passar ali, né? E muito mais pela questão da deusa tríplice, né? De invocar esses três arquétipos, porque na crença dela, ela então estaria se tornando completa com o poder dessa divindade, tá? E aí, esses ciclos, por que é tríplice? Porque faz uma referência ao ciclo da lua, tá? Conexão com a natureza. Lembra que eu falei lá no início dessa live, bem no início eu falei sobre de onde surgiu essa crença, que os povos primordiais acreditavam que as mulheres, elas eram divindades e eles conectavam as mulheres ao poder da natureza. É por isso que a tríplice tem a ver com as 3 fases da lua, tá? E aí, quando eu notei essas referências no clipe, eu já identifiquei que, então, esse clipe era uma oferenda à Freia, tá? E porque, se vocês não prestam, né, o pessoal, vim para ver se o Miguel veio copiar a live. Essa é boa. Eu não vou salvar a live aqui, gente. Essas lives vão para minha plataforma, elas não ficam salvas aqui. Eu faço essas lives aqui abertas, que são aulas longas, né? Eu quase não apareço aqui. Quando eu apareço, eu entrego pra caramba pra vocês aqui, mas eu não deixo essas lives salvas aqui por uma questão de sobrevivência virtual, tá? São assuntos dos quais o algoritmo vai me barrar,
A Letícia ali, ó, formigueiro presente. Então vai pro formigueiro essas lives, elas não vão ficar aqui, elas vão para a plataforma. Enfim, gente, vocês podem notar esses 3 elementos estéticos da deusa tríplice lá. O Secrets não é de vaga, Dani. O Secrets é o clube de assinatura, mensal ou anual. Então, você, assinando mensalmente, você tem acesso a todo o conteúdo que está lá, e anualmente também. O anualmente tem alguns conteúdos extras, mas tanto mensal quanto anual, você pode assistir todos os bate-papos que estão lá, as lives que eu subo lá, tá tudo lá, tá? Então não é por vaga, não, é por clube de assinatura, tá? É uma plataforma fora das redes sociais, onde eu criei para garantir o meu conteúdo, que o meu conteúdo vai sobreviver independente das redes sociais. Então, o clube de assinatura, o Secrets, é uma plataforma onde eu criei para gravar bate-papos, conteúdos sobre vários temas, política, fé, futilidades, e também para salvar essas lives lá, para eu não ficar dependendo das redes sociais aqui, tá? Então, você pode entrar quando você quiser, a hora que você quiser. Enfim, gente, é isso. Eu acho que ficou bem claro aqui essa questão da... eu até citei aqui no Carrossel a Ariana Grande, né? Que em 2018 ela lançou uma música falando que Deus é mulher. Se você assistiu o clipe da Ariana Grande, a tríplice tá lá também, tá? Referência à virgem, donzela, ou a mãe e a anciã. As 3 referências estão lá. Porque existe, de fato, essa busca no feminismo pela conexão da mulher ao seu poder sagrado e tal, que elas vão encontrar nas deusas. Então o feminismo é místico também, ele não é só político, então vocês também precisam entender que a figura da mãe é importante no feminismo, embora exista aí toda a militância a favor do aborto e tudo mais, não é porque eles acham que a mulher não deva parir nunca, não é isso. É porque eles acreditam que a mulher precisa ter o poder sobre o corpo dela. É muito mais sobre ter o poder sobre o seu próprio corpo do que sobre não querer ser mãe, entende? É muito mais sobre isso. Sobre querer ter um poder sobre o próprio corpo e também de normalizar a morte de inocentes, porque o sacrifício dentro da religião neopagã da mãe é algo extremamente comum, é algo extremamente normal. E a busca pela legalização do aborto no campo político, ela é muito mais como um resgate do poder da mulher sobre a vida e a morte, entendeu? Essa que é a explicação mística, na verdade. Elas querem, na verdade, voltar a serem adoradas como deusas. Essa é a verdade. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante essa live aí. Acho que a gente falou pra caramba, né? Se você quer ser meu aluno, bora pro GP ou vem pro clube de assinatura também, onde ficam gravados esses bate-papos que rolam aqui e outros bate-papos que eu gravo exclusivo para o clube de assinatura, tá? É muita coisa, tá bom? Beijo para vocês e até uma próxima oportunidade de live.